Return Audiolivros Tradicionais apresenta A Murta, conto folclórico italiano do livro Locunto degli Conti, escritos por Giambattista Basile no século XVII. Para mais folclore inédito, acesse nosso site e redes sociais. A Murta morava, na aldeia de Miano, um homem e sua esposa que não tinham filhos e ansiavam com a maior intensidade por ter um herdeiro. A mulher, acima de tudo, vivia dizendo: "Oh, céus, se eu pudesse ter um bebezinho, eu não me importaria, mesmo que fosse apenas um ramo de murta." E ela repetiu essa canção tantas vezes e cansou tanto o céu com essas palavras que, finalmente, seu desejo foi concedido. E, ao final de 9 meses, em vez de um menino ou menina, ela entregou à ama um belo ramo de murta. Ela plantou isso com grande alegria em um vaso, ornamentado com tantas figuras bonitas, e colocou-o na janela, cuidando dele de manhã e à noite com mais diligência do que o jardineiro cuida de um canteiro de repolhos com os quais ele planeja pagar o aluguel de seu jardim. Agora, aconteceu que o filho do rei, ao passar, indo caçar, teve um gosto enorme por essa linda planta e mandou perguntar à dona da casa se ela a venderia, pois ele daria até mesmo um de seus olhos por ela. A mulher, afinal, depois de 1000 dificuldades e recusas, atraída por suas ofertas, deslumbrada por suas promessas, assustada por suas ameaças, vencida por suas súplicas, deu-lhe o vaso, suplicando-lhe que o considerasse precioso, pois ela o amava mais do que uma filha e o valorizava tanto como se fosse sua própria descendência. Então, o príncipe mandou cuidadosamente levar o vaso para o seu próprio quarto e colocou-o em uma varanda, cuidando e regando-o com suas próprias mãos. Aconteceu uma noite, quando o príncipe já havia ido para a cama, apagado as velas, e todos estavam em seu primeiro sono, que ele ouviu o som de alguém se movendo pela casa, vindo cautelosamente em direção à sua cama. Ele pensou que devia ser um criado de quarto vindo roubar seu dinheiro, ou algum ser travesso que viesse puxar os lençóis dele. Mas como ele era um homem corajoso, que ninguém conseguia assustar, agiu como um gato morto, esperando ver o resultado do assunto. Quando percebeu o objeto se aproximando e, estendendo a mão, sentiu algo macio, em vez de agarrar, como esperava, as cerdas de um ouriço, ele tocou uma criatura pequena, mais macia e fina do que lã da ovelha barbárie, mais flexível e tenra do que a cauda de uma marta, mais delicada do que o pólen de cardo. Ele passou por várias suposições e, tomando-a como uma fada, como de fato ela era, concebeu imediatamente um grande afeto por ela. Na manhã seguinte, antes que o sol, como um médico-chefe, saísse para visitar as flores doentes e lânguidas, a desconhecida levantou-se e desapareceu, deixando o príncipe cheio de curiosidade e espanto. Mas quando isso aconteceu por 7 dias, ele estava queimando e derretendo de desejo de saber qual era a boa sorte que as estrelas haviam derramado sobre ele, e que navio carregado com as graças do amor era aquele que tinha ancorado em seu quarto. Então, numa noite, quando a bela donzela estava profundamente adormecida, ele amarrou uma das suas mechas no seu braço, para que ela não pudesse escapar. Depois, chamou um camareiro e, mandando acender as velas, viu a flor da beleza, o milagre das mulheres, o espelho e o ovo pintado de Vênus, a isca bonita do amor. Ele viu uma pequena boneca, uma bela pomba, uma fata morgana, uma bandeira. Ele viu um trinquete dourado, um caçador, o olho de um falcão, uma lua em seu 15º dia, o bico de uma pomba, um petisco para um rei, uma joia. Ele viu, em suma, um espetáculo que deixaria qualquer um maravilhado. Em espanto, ele exclamou: "Ó sono, doce sono! Cubra os olhos desta linda joia com papoulas. Não interrompa meu prazer em contemplar à vontade este triunfo da beleza. Ó linda mecha que me prende, ó belos olhos que me inflamam.
Ó lábios adoráveis que me refrescam, ó seio adorável que me consola, ó onde, em que loja das maravilhas da natureza, foi feita esta estátua viva, que Índia deu o ouro para esses cabelos, que Etiópia é o marfim para formar essas sobrancelhas, que litoral forneceu os carbúnculos que compõem esses olhos, que céu estrelado são as íris que enfeitam esses olhos, que oriente as pérolas para enfeitar esses dentes, e de que montanhas foi retirada a neve para ser polvilhada sobre esse seio, neve contrária à natureza, que nutre as flores e queima corações. Dizendo isso, ele fez uma videira com os braços, e abraçando o pescoço dela, ela acordou de seu sono e respondeu com um sorriso gentil ao suspiro do príncipe enamorado, que vendo-a abrir os olhos, disse: "Ó, meu tesouro, se contemplando sem velas este templo do amor eu estava em êxtase, o que será da minha vida agora que você acendeu 2 lâmpadas? Ó, belos olhos, que com um trunfo de luz tornam as estrelas falidas, vocês sozinhos perfuraram este coração, vocês sozinhas podem fazer uma compressa para ele como ovos frescos. Ó, meu lindo médico, tenha piedade de alguém que está doente de amor, que tendo mudado o ar da escuridão da noite para a luz desta beleza é acometido por uma febre. Coloque sua mão sobre este coração, sinta o meu pulso, me dê uma prescrição. Mas, minha alma, por que estou pedindo uma receita? Eu não desejo outro conforto senão um toque dessa mãozinha, pois tenho certeza de que com o cordial dessa graça encantadora e com a raiz curativa da tua língua, vou ficar são e salvo novamente." A estas palavras, a bela fada ficou vermelha como o fogo e respondeu: "Não tanto elogio, meu senhor príncipe. Sou sua serva e faria qualquer coisa no mundo para servir esse rosto majestoso. E considero-me muito afortunada por, a partir de um ramo de murta colocado em um vaso de terra, ter me tornado um ramo de louro pendurado sobre a porta do coração em que há tanta grandeza e virtude." O príncipe, derretendo-se com essas palavras como uma vela de sebo, começou a abraçá-la novamente. E, selando o compromisso com um beijo, deu-lhe sua mão, dizendo: "Aceite minha palavra, você será minha esposa, será a senhora do meu cetro, terá a chave deste coração, assim como segura o leme desta vida." Após essas e outras, sem cerimônias e discursos, eles se levantaram, e assim continuou por vários dias. Mas como a fatalidade estraga prazeres, a separação do casamento é sempre um obstáculo para os passos do amor, aconteceu que o príncipe foi convocado para caçar um grande javali que estava devastando o país. Assim, ele foi forçado a deixar sua esposa. Mas como a amava mais do que a própria vida, e via que ela era bela, além de todas as coisas belas, desse amor e beleza, surgiu o sentimento de ciúmes, que é uma tempestade no mar do amor. Um pedaço de fuligem que cai na sopa do êxtase dos amantes, que é uma serpente que morde, um verme que rói, uma bile que envenena, uma geada que mata, tornando a vida sempre inquieta, a mente instável, o coração sempre desconfiado. Assim, chamando a fada, ele disse a ela: "Estou obrigado, meu coração, a ficar longe de casa por 2 ou 3 dias. Deus sabe com que tristeza me separo de você, que é minha alma, e Deus também sabe se antes de partir minha vida não pode acabar. Mas como não posso deixar de ir para agradar ao meu pai, devo deixá-la. Portanto, peço a você por todo o amor que me tem para voltar para o vaso de flores e não sair dele até eu voltar, o que será o mais rápido possível." "Assim farei", disse a fada, "pois não posso e não recusarei o que lhe agrada. Vá, portanto, e que a mãe da boa sorte vá com você, pois eu o servirei da melhor maneira que posso. Mas faça-me um favor. Deixe um fio de seda com um sino amarrado no topo da murta, e quando voltar, puxe o fio e toque o sino, e imediatamente eu sairei, e direi: 'Aqui estou.'" O príncipe fez isso, e chamando um camareiro, disse a ele: venha aqui, você. Abra os ouvidos e preste atenção no que digo.
Faça esta cama todas as noites, como se eu fosse dormir nela. Regue este vaso de flores regularmente, e lembre-se, contei as folhas, e se encontrar uma faltando, tirarei de você os meios de ganhar seu pão. Dizendo isso, ele montou em seu cavalo e foi, como uma ovelha que é levada ao matadouro para caçar um javali. Enquanto isso, 7 mulheres perversas, com quem o príncipe havia se relacionado, começaram a ficar com ciúmes e, curiosas para investigar o segredo, mandaram chamar um pedreiro e, por uma boa quantia em dinheiro, o fizeram construir um túnel subterrâneo da casa delas até o quarto do príncipe. Então essas traiçoeiras foram pelo túnel para explorar. Mas não encontrando nada, abriram a janela. E quando viram a bela Murta ali, cada uma delas arrancou uma folha, mas a mais jovem retirou toda a parte superior, onde o pequeno sino estava pendurado. E no momento em que foi tocado, o sino tilintou e a fada, pensando que fosse o príncipe, imediatamente saiu. Assim que as mulheres perversas viram essa criatura encantadora, agarraram-na, gritando: "Você é aquela que desvia para o seu próprio moinho o fluxo de nossas esperanças. Você é quem roubou o favor do príncipe, mas você chegou ao fim de seus truques, minha linda senhora. Você é ágil o suficiente para fugir, mas foi pega em seus truques desta vez e se escapar, você nunca nasceu." Dizendo isso, elas se lançaram sobre ela e imediatamente a despedaçaram, e cada uma delas pegou sua parte. Mas a mais jovem não quis participar desse ato cruel, e quando foi convidada por suas irmãs a fazer como elas fizeram, ela pegou apenas uma mecha daqueles cabelos dourados. Então, quando terminaram, foram embora rapidamente pelo túnel por onde vieram. Enquanto isso, o camareiro veio para fazer a cama e regar o vaso de flores, de acordo com as ordens de seu mestre, e ao ver essa terrível cena, ele quase morreu de terror. Em seguida, rangendo os dentes de vexação, ele começou a trabalhar, recolhendo os restos de carne e ossos que sobraram, raspando o sangue do chão e empilhando tudo isso em um monte no vaso. Depois de regar, ele fez a cama, trancou a porta, colocou a chave debaixo da porta e fugiu da cidade a toda velocidade. Quando o príncipe voltou da caçada, puxou a corda de seda e tocou o sinozinho. Mas, por mais que tocasse, todo o esforço foi em vão. Ele poderia ter tocado o toque de alarme e ter tocado até ficar cansado, pois a fada não prestou atenção. Então, ele foi direto para o quarto e, não tendo paciência para chamar o camareiro e pedir a chave, deu uma chute na fechadura, arrombou a porta, entrou, abriu a janela e, vendo o Mirta despojado de suas folhas, começou a fazer uma lamentação dolorosa, chorando, gritando e berrando. "Oh, pobre de mim! Infeliz eu, miserável eu! Quem me pregou essa peça? E quem assim virou o jogo? Príncipe arruinado, banido e destruído, minha Murta sem folhas, minha fada perdida. Oh, minha vida miserável, minhas alegrias desapareceram em fumaça, meus prazeres se transformaram em vinagre. O que você fará, homem infeliz? Pule rapidamente neste abismo. Você caiu de toda a felicidade e você não vai cortar a garganta. Você está despojado de todos os tesouros. Você está expulso da vida e você não vai enlouquecer? Onde você está? Onde você está, minha Murta? E que alma mais dura que mármore destruiu esse lindo vaso de flores? Oh, caçada maldita, que me expulsou de toda a felicidade. Ai, estou arruinado, estou derrotado, estou destruído, encerrei meus dias. Não é possível para mim passar pela vida sem minha vida. Eu devo esticar minhas pernas, pois sem meu amor, o sono será lamentação, comida, veneno, prazer insípido e a vida amarga. Estas e muitas outras exclamações que moveriam até mesmo as pedras das ruas foram proferidas pelo príncipe, e depois de repeti-las uma vez e outra, lamentando amargamente, cheio de tristeza e aflição, sem jamais fechar um olho para dormir, nem abrir a boca para comer, ele se entregou tanto à tristeza que seu rosto, antes de um vermelho oriental, tornou-se de tinta dourada e o presunto de seus lábios ficou como bacon enferrujado. A fada, que brotou novamente dos restos que foram colocados no vaso, ao ver a miséria e tribulação de seu pobre amado,
E como ele havia mudado em um segundo para a cor de um espanhol doente, de uma lagartixa venenosa, da seiva de uma folha, de uma pessoa com icterícia, de uma pera seca, ficou comovida de compaixão. E saltando para fora do vaso, como a luz de uma vela saindo de uma lanterna escura, ela ficou diante de Cola Marchione e, abraçando-o em seus braços, disse: Anime-se, anime-se, meu príncipe. Pare agora com este lamento, enxugue seus olhos, acalme sua raiva, alise seu rosto. Eis-me viva e bela, apesar dessas mulheres más que racharam minha cabeça e me maltrataram tão cruelmente. O príncipe, vendo isso quando menos esperava, ressuscitou da morte para a vida, e a cor voltou às suas bochechas, calor ao seu sangue, respiração ao seu peito. Depois de dar 1000 carícias e abraços a ela, ele desejou saber toda a história em detalhes, e quando descobriu que o camareiro não tinha culpa, mandou chamá-lo e ofereceu um grande banquete, e com o pleno consentimento de seu pai, casou-se com a fada. E convidou todas as pessoas importantes do reino, mas acima de todos, ele quis presentear as 7 serpentes que tinham cometido o assassinato daquela doce bezerrinha. E assim que terminaram de comer, o príncipe perguntou a todos os convidados, um por um, o que merecia quem tivesse prejudicado aquela bela donzela, apontando para a fada, que parecia tão adorável que disparava corações como uma fada e atraía almas como uma roldana. Então, todos os que estavam à mesa, começando pelo rei, disseram: um merecia a forca, outro merecia a roda, um terceiro merecia as tenazes, um quarto merecia ser lançado de um precipício. Resumindo, um propunha essa punição e outro aquela. Por fim, chegou a vez das 7 mulheres más falarem, que, embora não apreciassem muito essa conversa, ainda assim, como a verdade vem à tona quando o vinho circula, responderam que quem quer que tivesse a coragem covarde de tocar apenas nesta quintessência dos encantos do amor, merecia ser enterrado vivo em uma masmorra. Como vocês pronunciaram esta sentença com seus próprios lábios, disse o príncipe, vocês mesmas julgaram a causa, vocês mesmas assinaram o decreto. Resta a mim fazer com que sua ordem seja executada, já que são vocês, com o coração de um escravo, com a crueldade de Medeia, que fizeram um frito desta bela cabeça e picaram esses membros adoráveis como carne de linguiça. Então, rápido, apressem-se, não percam um momento. Joguem-nas nesta mesma hora em uma masmorra grande, onde elas terminarão seus dias miseravelmente. Assim, esta ordem foi imediatamente executada. O príncipe casou a irmã mais nova dessas criaturas más com o camareiro e lhe deu uma boa porção, e dando também ao pai e à mãe da Murta o suficiente para viverem confortavelmente, ele mesmo passou seus dias felizes com a fada, enquanto as mulheres más terminaram suas vidas em angústia amarga. E assim confirmaram o provérbio dos sábios da antiguidade: a cabra manca vai saltitar se não encontrar obstáculos pelo caminho.